Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Muito bem, turma, faz um tempinho aí que eu não trago o tema novamente, né? Mas hoje nós vamos retomar a questão dos relacionamentos, tá? Na vez passada eu fiz um programa especial, tá aí disponível para vocês, quem quiser assistir novamente, com a intenção de ser um programa informativo, trazendo para vocês informações, boas informações, né, baseadas, com acompanhamento, aliás, entrevistando, não acompanhamento, mas entrevistando presencialmente o médico, Dr. Maurício Egídio, aqui de São Roque, falando sobre os tratamentos preventivo e os tratamentos precoces, né? Falando, então é super didático, para quem tiver interesse, vai lá e assiste o link, né? Tem aí na minha página no YouTube, no meu canal no YouTube, ficou no IGTV, no Instagram, e tá disponível também na rádio, na página da rádio, tá aí no YouTube da Rádio Cotia. Então, para quem tiver interesse, quiser se informar um pouco mais, entra lá e se informe, tá? Da mesma forma que eu trouxe para vocês na semana passada boas informações a respeito dessa conduta, que é possível se você fizer essa escolha, eu também trago para vocês dicas, então a gente vem conversando a esse respeito na questão dos relacionamentos, né? Então, por quê? Porque relacionamento também faz parte da nossa saúde, né? Porque nós nos relacionamos o tempo inteiro com tudo. Já falei isso antes, né, em outros programas, que mesmo que uma pessoa se isole no alto de uma montanha, eu estou dizendo alto de uma montanha, mas pode ser dentro de uma residência, ou seja, ela diz, não vou me relacionar com mais ninguém, não quero saber, nem saio das redes, não quero saber de ninguém mais, ainda assim, essa pessoa vai estar se relacionando com o meio onde ela está vivendo. Por quê? Porque assim é, aqui no planeta Terra é dessa forma. Nós somos seres de relações, né? Pode ser relação direta ou indireta, mas somos seres de relações. E os relacionamentos, então, eles têm um grande impacto na nossa vida, né? Então, eu já falei que dependendo das crenças, por exemplo, das crenças familiares, daquilo que você recebe da cultura onde você está inserido, você vai desenvolver uma qualidade de relacionamento construtivo, alegre, saudável, bom, ou você vai atrair para você relacionamentos um pouco, digamos assim, caóticos, que te trazem mais insatisfações do que felicidade, né? E aí, né, quando isso acontece, você vai então reforçando aquela crença de que a crença de que homem não presta, homem é tudo igual, mulher não presta, mulher é tudo igual, é chata, é isso, é aquilo, é encrenqueira. E, gente, não é assim que funciona não, né? As pessoas não são o tempo inteiro chato, o tempo inteiro encrenqueira. Então, quando isso acontece porque as pessoas ficam perdidas dentro desse relacionamento e pautadas e embasadas nessas crenças que foram passadas para elas e que são crenças que mais, digamos assim, mais empaca, mais atrapalha, né, do que ajuda. Então, porque a mãe não teve uma boa relação com o pai, ou o pai se chateou com essa mãe por alguma razão que a gente desconhece, quer dizer, uma questão que era deles, então os filhos vão e carregam essa história para eles, né? E vão replicando, ou seja, eles vão copiando, vão clonando, vão fazendo com que os seus próprios relacionamentos sejam desse jeito, e automaticamente vai passando
para os seus filhos, né? E quando isso acontece, gente, a gente vai perpetuando situações de insatisfação profunda, né? E, caramba, chega uma hora que aquele braço desse sistema, ele adoece tanto que ele acaba. Então, são aquelas famílias, assim, que termina com filhos que não têm mais fertilidade, eles não... Ou até são férteis, mas decidem, escolhem por não quererem ter mais filhos. E encerra ali. E o sistema, ele funciona assim, é natural para o sistema. Bom, não está dando certo, é igual o galho de uma árvore, não está dando certo, seca aquele galho cai e a árvore segue com novos galhos, né, com novos brotos e a vida segue. Então, o sistema, ele não tem assim, ele não se mobiliza única e exclusivamente com você, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa. Ele precisa seguir. Então, para ele seguir, ele naturalmente vai fazer essa seleção. Então, cabe a quem fazer essas escolhas, né? A árvore, os ramos das árvores, eles não têm muita escolha, né? Porque eles não têm o que a gente chama de livre-arbítrio. Eles não têm essa consciência do que está acontecendo, né? Então, eles seguem aquilo que a árvore determina inicialmente, tá? E nós podemos fazer escolhas. Então eu escolho que eu quero um relacionamento mais saudável, eu quero um relacionamento bacana, eu quero ter um companheiro, uma companheira, quero construir com ele ou com ela um lar, né? Não uma casa, um lar, né? Porque existe uma diferença imensa entre uma casa e um lar, não é? Você pode ter uma casa e essa casa pode não ser um lar, ela pode ser apenas um abrigo, né? O que diferencia uma casa de um lar, gente? O que vocês acham? Pensa aí com você agora. Qual é a diferença de uma casa e um lar? Ai, meu Deus, lá vem ela com essas histórias. Mas é bem assim, né? Se eu te dou tudo mastigadinho, se você não para e se compara, né? Se você não para, stop e olha para você, para tua história, para tuas histórias familiares, para suas histórias pessoais, você não faz isso, o que vai acabar acontecendo? Você vai acabar se perdendo e entra na onda e vai fazer tudo no automático. Aí você fala, não, mas me fala, me conta. Tá, não é que eu te fale e te conte. Se você não reconheceu isso na sua vida, se você não deu isso como uma referência, tanto que depois você vai qualificar como certo ou como errada, se você não faz isso, como que você quer que dê certo aquilo que eu te falo? Então, só é possível que dê certo aquilo que eu falo ou que eu sugiro para vocês se você buscar referência em você, na tua vida, tá? Então, quando eu pergunto para você, qual é a diferença entre você ter uma casa e você ter um lar, é justamente para levar você a olhar para as suas experiências. Uma casa pode ser linda, maravilhosa, luxuosa, incrível, ostentadora, fantástica, aquela coisa cinematográfica, não pode? Pode, lógico. E não ser um lar. O que caracteriza o lar? O que caracteriza o lar? O lar, gente, vamos parar e pensar. Numa casa, podem circular e circulam várias pessoas, que podem ser da mesma família, pode não ser, pode ser uma ou duas pessoas que são os donos da casa, e aí tem lá os seus agregados, que são os amigos, os colegas, tem os funcionários, né? E não ter aquela coisa do relacionamento, de não ter aquela coisa do vínculo, de não ter aquela coisa da amizade realmente de fato. Não coleguismo, a amizade. Não é as convenções sociais de bom dia, boa tarde,
sim senhor, sim senhora, não é isso. Um lar vai muito além disso. O lar, você pode ser sozinho, morar sozinho e ter um lar. Você pode morar sozinho e ter uma casa. Gente, entendam casa como casa, apartamento, tá? Todas essas variantes, né? Variações de abrigos, vamos dizer assim. E você pode ter uma casa, então, ou você pode ter um lar sozinho. O que caracteriza, qual é a diferença entre casa e lar? Alguns programas passados, lá no começo, eu fiz até uma pergunta: como é que está a sua casa? Como é que está o seu lar? Né? E fiz essas colocações, não da forma como eu estou fazendo agora, tão específica, mas fazendo esse convite, né? Para que você olhasse: como é que está a tua casa? Ela é gostosa, não é gostosa? Você quer voltar para ela? Você não quer? Como é que você se sente quando você está dentro dela? Essas foram as perguntas que eu fiz naquele programa anterior, bem lá atrás. E se você tem interesse, volta lá e assiste, tá? Então, a pergunta aqui agora, o convite de agora é: você tem uma casa ou você tem um lar? Porque a partir dessa consciência, você pode transformar a sua casa atual, o seu abrigo atual, num lar. E se você não sabe o que é um lar, então vamos aprofundar nisso. O conceito de lar é justamente aquele local aonde você vai chegar e vai se sentir acolhido, aonde você construiu, né, um halo, um ambiente, né, uma egrégora, vamos dizer assim, um ninho. Eu gosto muito dessa palavra, o ninho. Por quê? Porque é aquele local onde você vai se sentir realmente acolhido. Por isso que existe a diferença. Você pode chegar numa casa e não se sentir acolhido dentro dela. O acolhimento passa por várias situações, né? O acolhimento pode estar conectado à segurança? Pode. Segurança é um dos itens de acolhimento, mas que segurança? É segurança porque não vai entrar ladrão? Isso também é segurança, faz parte da situação de segurança, mas vai além disso. Ele entra na questão da segurança de você poder chegar e saber que aquele cantinho, aquele ambiente, aquela situação te acolhe, é teu ninho. Ali você pode chegar e se entregar e relaxar. Você pode chegar no teu ninho e se largar, né? E entregar sem medo. É isso que caracteriza um lar. Um lar, quando tem mais que uma pessoa, eu estou falando isso quando você mora sozinho, por exemplo, mas um lar, quando você convive com mais pessoas, é aquele ambiente em que você pensa: que legal, estou voltando para casa. Que bom, acabou o meu expediente de trabalho e eu tenho para onde me dirigir. Mesmo que esse lar, que esse local seja bem pequenininho, seja super mega simplesinho, não tenha luxo nenhum e blá blá blá. O importante é que você se sinta feliz em rumar para o seu lar. Por quê? Porque lá dentro você tem um relacionamento bom. Você tem um relacionamento saudável, que é o que diferencia a gente. É o que diferencia. Quando a gente tem um relacionamento construtivo, bom e saudável, nós sentimos a alegria, nós sentimos prazer de voltar para o meu lar. Senão, eu vou voltar simplesmente para casa, né? E assim, gente, é muito importante olhar para os relacionamentos, porque o relacionamento com um companheiro, com uma companheira, ele está pautado no quê? Naquela satisfação, naquele prazer, naquela vontade de encontrar.
com o outro, de encontrar com a outra. Não motivado pelo ciúmes ou pela necessidade de controle, ou para saber o que o outro está fazendo, ou para sair por aí batendo no peito falando ele é meu, ela é minha. Como se você tivesse uma escritura, né, do outro. Gente, isso é uma furada, tá? Na boa. Escritura do outro, olha, é algo bem complexo. Então, quando você pensa num relacionamento que você tenha com o outro, com a outra, e esse relacionamento te alegra, te faz bem, ele é a base da construção de um lar compartilhado. Agora, se você pensa no outro e se sente por alguma razão, seja lá qual for, oprimido, angustiado, incomodado ou incomodada, tanto faz, tá, gente? Estou falando isso para qualquer gênero, tá? Se você olha, se você pensa no teu relacionamento, que você vai voltar para casa, vai encontrar com fulano, com fulana, e eu me sinto oprimido, eu me sinto, ai que saco. Vou voltar para casa, que coisa mais chata. Ai, nossa, eu vou chegar lá, tem que encontrar com fulana, tem que encontrar com ciclano. Gente, quando isso acontece, é algo para você rever esse relacionamento. Ou seja, um relacionamento que está adoecido, que precisa ser renegociado, que precisa ser revisto. A tal da DR, sim, a tal da DR. Discutir esse relacionamento, não no sentido de imposições, não, no sentido de olhar para esse relacionamento e ver se ele tem força, se ele tem razão para continuar. E se ele pode ser reeditado. Porque às vezes a gente está dentro de um relacionamento e por medo de ficar sozinho, por medo de sair, de perder a casa e não de perder o lar, porque o lar muitas vezes já foi e você nem percebeu. Por medo de perder aquele patrimônio, por acomodação, né? Puta, se eu me separo dessa tralha, desse não sei o quê. Gente, se eu me separo, eu vou me dar a chance de continuar a vida, eu vou dar a chance ao outro de seguir o fluxo da vida. Mas a questão que fica é o hábito, né? E aí as relações vão se estendendo adoecidas. E isso é muito sério. É muito sério. Tá? Então, para que você tenha um relacionamento saudável, é preciso que quando você pense que você vai encontrar com essa pessoa, você se sinta feliz, tá? Que aquilo te agrade, te motive. Começou a engripar, começou a rodar em falso, para e pensa e reveja o que está pegando. Porque, gente, eu falo para vocês uma coisa, prestem atenção, isso é muito importante. Se numa relação apareceu um pontinho aqui e você não resolveu, né? Começa a dirigir, né? Um começa a rosnar pro outro, um começa a achar ruim com o outro. E isso, assim, um pouquinho de rusga é normal, tá? Mas se isso começa a se tornar uma constante na sua vida, se isso começa a se tornar uma rotina na sua vida e você não fala nada, que é para evitar discussão, se você não falar nada, que é para, não, deixa pra lá, é melhor com ele do que sem ele, melhor com ela do que sem ela, você tá entrando por um caminho muito perigoso, tá? Você tá entrando num caminho onde você vai estar reforçando aquelas crenças limitantes, aquelas crenças depreciativas que você trouxe lá do teu sistema, tá? Esse é um ponto. Outro, você vai estar construindo uma crença depreciativa com relação a você, com relação à qualidade dos seus relacionamentos, e isso
tende a crescer. É igual fermento na massa de pão. Tende a crescer. Se você não resolve esse pontinho, quando ele começa, quando ele aparece, ele vai dar filhote. E aí ele vai dar, ou vai aparecer outro pontinho. E vai aparecer o terceiro pontinho, o quarto pontinho. E aquilo vai virando que nem uma mora, cheia de bolotinhas, cheia de pontinhos. Daqui a pouco, vai passar um tempo, ou você adoece, se você não se posiciona, ou o seu companheiro ou companheira adoece, que não se posiciona, ou vai acabar explodindo numa grande situação de briga, ou naturalmente, e infelizmente isso acontece muito, naturalmente cada um vai começar a se sentir atraído por um fulaninho aqui fora, por uma fulaninha aqui fora, e aí vem a tal da traição, que é mais uma ilusão, tá? Não existe traição desse gênero. Existe sim a busca por uma situação que não está sendo resolvida dentro e que naturalmente, de forma inconsciente, você vai procurar resolver quando você se sente atraído por um outro ser fora dessa relação que você está tendo hoje. Então, gente, isso é muito sério. As relações, elas são brotinhos das árvores. Se você não cuida, aquilo tende a morrer, aquilo tende a estragar, tá? Então, relacionamento é algo muito, muito importante de ser olhado, muito importante de ser acolhido e muito importante de ser trabalhado. Ai, meu Deus, isso dá um trabalho, que coisa mais chata. É mesmo, né? É chato quando começa a dar trabalho, né? Aliás, qualquer coisa que dá trabalho é chato, né? Porque a nossa tendência de ser humano é de ficar acomodado no berço esplêndido, né? Eu não quero ter que me preocupar com isso, com aquilo. Né? A nossa tendência sempre é de me acomodar, de ficar acomodado na minha situação. Então, as pessoas dentro da relação, quando começam a perceber que essa relação está adoecendo, elas tendem a buscar soluções, né? Tendem. A primeira solução que elas vão buscar são as soluções, assim, mais conhecidas, vamos dizer assim. Então, vai conversar com o seu líder religioso, né? Para receber lá as suas orientações. Alguns vão dizer para fazer muitas orações, outros vão dizer para fazer algum tipo de simpatia, outros vão dizer para você fazer alguma outra coisa pautada nesse sentido. Ah, não, porque tem bastante influência externa, tem inveja aí dentro, e eu não estou dizendo que não tenha, tá? Vamos deixar claro isso. As invejas, elas acontecem sim. Impactam. Mas se você tem uma relação saudável, se isso está acontecendo de uma maneira que vocês possam conversar a respeito, dentro dessa relação, isso pode ser tratado. Mas você tem a tendência, o ser humano tem a tendência de terceirizar a situação. Ou seja, ele vai buscar fora essa solução. Por quê? Simplesmente porque ele não aprendeu que essa solução precisa vir de dentro. Ele sempre aprendeu que a solução tem que vir de fora. Então não está errado o que as pessoas fazem. As pessoas fazem aquilo que é o melhor para elas. Elas usam os seus recursos internos da melhor maneira que elas conseguem. Então elas vão lá e buscam fora. Ok. Ela foi lá, buscou fora com seu líder, com a sua líder, sei lá como foi, com quem foi, não importa. E aí ela vem com as soluções. Só que foi um lado só que buscou essa solução, o outro não acompanhou. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Pensa, gente, o que vocês acham que vai acontecer se um só busca a solução? A balança acaba pendendo para um lado só, não é assim?
Ok. Aí o outro lado começa a ficar meio questionando, né? Tá acontecendo alguma coisa estranha. Às vezes as sugestões são ótimas e são muito construtivas. E por quê? Porque percebe que em determinado aspecto daquela relação estava faltando um estímulo. E a pessoa vai e oferece esse estímulo. E aí, aquela relação dá uma pimentadinha, dá uma melhorada. Você fala, puta, legal, olha, aquela pessoa é super 10, ela me ensinou a fazer isso, aquilo. Ou o reverendo me ensinou a fazer aquela oração. Nossa, deu super mega certo, que bom, é por aí mesmo. Show, que bom, tá? Beleza. Só que o outro não acompanhou, ele não tá na mesma frequência. Ele entrou naquela frequência que ela vai, ele falou, poxa, apimentou, ficou bom, né? Legal. Vamos tocando assim. Só que os pontos que precisam ser olhados na relação não são olhados de fato, não são acolhidos de fato. Se eles não são olhados e não são acolhidos, eles tendem a, lembra do fermentinho? Pega massa de pão, para quem sabe fazer pão. A massa cresceu. Você vai lá, né, na primeira crescida, você vai lá, pega aquela massa e sova ela, né? Ou seja, amacia, amassa de novo, não sei o quê, e você tem que pôr ela para crescer de novo, né? Antes de você botar no forno. Que é pro pão ficar, né, mais airado. Aí você pôs lá a tua massinha de pão para crescer de novo, e aquele treco vai crescendo. Só que chega uma hora, você vai ter que pôr o pão no forno. Se você perde o timing, né, daquele crescimento, a hora que ele vai pro forno, ele pila, ele endurece, e aí você perde aquele pão. Né? A hora que você tira o pão, você fala, nossa, mas eu cuidei tanto, eu fiz tudo que me falaram, que me ensinaram, por que não deu certo? O que aconteceu com o pão? Né? Então é algo para ser olhado, gente. Olhem para os seus relacionamentos e falem, conversem a respeito daquilo que está incomodando. Às vezes o que está incomodando, gente, é algo que dá para renegociar. É algo que dá para ser feito de maneiras diferentes, mas em comum acordo. Não adianta só um buscar. Uma coisa que acontece muitas vezes na psicoterapia. E eu acho isso muito bonito, né? Porque a mulher tem mais coragem do que o homem de buscar ajuda nesse aspecto. Talvez porque o homem não preste muita atenção, pela característica dele, tá? Não tô criticando homens. Talvez porque ele não se sinta tão à vontade, porque culturalmente não se sente muito à vontade para buscar ajuda, tá? Ah, isso é coisa de mulher, isso é coisa de quem tá doente. Não é nada disso não, tá, gente? Então, normalmente a mulher vai em busca. Ela chega lá em busca e ela, na psicoterapia, traz, né, a queixa. E quando eu atendo esse tipo de caso, eu falo, e aí, você quer convidar, né, seu companheiro, sua companheira, para vir aqui e a gente conversar a respeito, né? Numa terapia de casal, mas ela ou ele não aceita. Ué, se eles não aceitam, como que você quer sozinho consertar uma relação que precisa de dois? Se ela, 50% é tua responsabilidade, 50% é do outro. Né? Como solucionar algo? Você pode solucionar o teu lado, né? E o que acaba acontecendo é isso. Essa parte que vem em busca acaba solucionando. Às vezes, essa pessoa percebe que ela também estava intransigente em alguma coisa, que ela precisava abrir mais o flanco, que ela precisava, né, distensionar um pouquinho, e aí ela consegue, dessa maneira, melhorar a qualidade da relação. O outro percebe essa mudança, gostou da mudança, achou bacana, legal, ele também acaba se acomodando. Mas o mais importante que eu estimulo é a conversa entre o casal, né? Porque o relacionamento, ele tá aí. E aí,
eu questiono também junto, né, faço esse convite junto, para olhar para a questão de que se vocês construíram uma casa, se vocês vivem numa casa, ou se vocês construíram um lar. Porque muitas vezes falta essa construção, né? E muitas vezes essa construção do lar não é possível porque você está ainda ali transitando, né? Muito no teu papel da criança ou no teu papel do adolescente. Porque a gente transita, gente, todos nós transitamos. O adolescente, ele não curte muito essa coisa da responsabilidade, não faz parte ainda da vivência dele, ele ainda está na aventura. Se a postura do teu companheiro, da tua companheira é essa, ou se a sua postura ainda é essa, o que naturalmente vai acabar acontecendo? Naturalmente, gente, estou falando de coisa que é natural, inconsciente. Naturalmente, você não vai querer assumir a responsabilidade dentro da relação. E a tendência de buscar aventuras extra conjugais, claro, porque você está no papel do adolescente, tá? Aí vem um cisco no olho. Aí vem um cisco no olho e te incomoda, né? E nas relações, muitas vezes, nós temos muitos ciscos nos olhos e a gente não quer olhar para eles, né? E fica lá enrolando para tirar o cisco do olho e ele fica lá te incomodando, né? E você não fala. E aí o que acaba acontecendo? Naturalmente, se você está no papel do adolescente, você vai acabar se desvinculando daquela relação e vai seguir seu caminho em busca de outras aventuras. Se você está no papel da criança, por exemplo, você vai pesar no seu companheiro, na sua companheira, buscando nele ou nela, ou o papel da mãe ou o papel do pai. A complementação da sua mãe ou a complementação do seu pai. Só que, gente, como é que dá para você construir um lar desse jeito? Uma relação saudável? Fica complexo, né? Então, você vai buscar outros tipos de solução. Ou se você tiver no papel, se você já entra nessa relação no papel da mãe ou no papel do pai, e você quer um filho para criar, né, por assim dizer, né, uma filha para criar, caraca, naturalmente, essa relação vai acabar se esgotando, por quê? Porque com pai e com mãe a gente não transa, tá? Não vou entrar nas questões dos desvios de comportamento, não estou entrando por aí, não estou entrando nos desvios de comportamento onde isso acontece. Isso é muito doentio, tá? Mas eu estou me referindo a situações de relacionamento saudáveis, que é o que é a nossa busca. Qual é um relacionamento saudável? É aquele no qual você se sente à vontade. Dentro de um lar, a gente se sente à vontade. Então, eu me sinto à vontade dentro desse relacionamento, para que eu possa chegar para o meu companheiro ou para a minha companheira e possa dizer, olha, esse ponto está crescendo, tá, né, estufando, e eu não estou mais dando conta disso, isso está me incomodando demais. E eu preciso te falar a esse respeito. E de repente o outro nem tinha percebido. O outro lado da relação nem tinha se dado conta, não tinha percebido. Ou se percebeu, não quis falar nada também, com medo da tua reação. E aí vocês podem conversar. E aí, porque dentro de um lar a gente também fala sobre coisas que não são agradáveis. Dentro de um lar a gente também vai compartilhar os medos, também vai compartilhar as angústias, as fantasias, as opressões, as ansiedades. Assim como dentro de um lar, nós vamos compartilhar as alegrias, os sonhos, as projeções.
Muitas vezes no relacionamento você vai omitir alguma coisa do teu companheiro, porque você sabe, do companheiro ou da companheira, gente, sempre lembrando que quando eu me refiro a todos os gêneros, tá? Você omite alguma coisa no sentido de não pesar mais, o outro já tá lá angustiado, né, querendo resolver alguma situação, e que você, para contribuir, você omite alguma coisa para deixar esse seu companheiro e companheira buscar a sua própria solução, buscar nos seus recursos internos as suas próprias soluções. E você respeita esse tempo do outro, porque o outro não tem que fazer como você quer que ele faça. Ele vai fazer dentro daquilo que ele consegue. E dentro de um lar existe esse respeito pela capacidade e pelo tempo de cada um. Mas ele sabe que ele pode contar com você. Ela sabe que ela pode contar com você. Então, relacionamentos saudáveis, gente, saudáveis, são aqueles relacionamentos em que os adultos se relacionam, que os adultos sabem que tem lá o trânsito da criança, do adolescente, da mãe, do pai, do herói, da donzela, da heroína, do assassino, do agressor, do acolhedor, do médico, da enfermeira. Todo mundo tem essa questão junto, gente. Todo mundo transita pelos papéis. Mas um relacionamento saudável é aquele em que o adulto está consciente, está aqui no presente e percebe quando o outro, né, o seu parceiro, sua parceira, está transitando. E esse parceiro percebe quando você está transitando e ele pode tranquilamente apontar, sem acusar, mas apontar, dar um toque, sabe? Ou, às vezes eu faço até algumas brincadeiras assim, oxe, vamos bater para subir? Que essa coisa aí tá meio pesada, né? Ou então assim, ó, um dia de bode por mês é o suficiente, você fica lá, penteia teu bode, abraça teu bode, dá banho no teu bode, fica lá com teu bode, acabou o dia, chega. Porque a vida segue e precisa seguir. Sabe? Aquela coisa assim, você vai brincando, sabe? Tá de bode? Bé, bé. Lá, curte teu bodinho. Mas não acuse o outro do teu bode. Ele é teu. Você que tá cultuando, cultivando, alimentando esse bodinho. Né? Não é assim? É a escolha nossa. Agora, ficar o tempo todo de bode para ficar atormentando o outro, você destrói teu lar. Tá? Ou você tá lá o tempo todo, eu sou toda alegria, eu sou toda isso, toda aquilo, né? Eu sou o rap. Quando você percebe que o outro tá ali te olhando e falando, caramba, eu tô precisando tanto de um acolhimento, e você tá aí todo nessa loucura, né? Como é que tá esse lar? Qual que tá a comunicação dessa relação? Então, gente, relacionamentos saudáveis são relacionamentos adultos. Eu não posso ser alegre? Claro que pode. Pode, deve ser alegre, mas na medida. O tempo todo cansa. O tempo todo atormenta. Você tire um dia para ser a criança que vai lá ficar cutucando, atormentando, zoando o barraco o tempo todo. É bom. É muito bom. Mas todos os dias, o tempo inteiro, cansa. Enche o saco. Ficar de bode o tempo inteiro cansa, destrói qualquer relacionamento. Quem que aguenta? Ou então seu general, né? Sou general, eu tenho que mandar, tudo tem que ser do meu jeito. Não pode ter uma coisa fora do lugar. Isso tem que acabar, tem que fazer agora. Podia até ser feito depois. Mas tem que ser agora. Que droga, que general mais chato. Destrói qualquer relacionamento. Se isso é uma constante, destrói qualquer relacionamento.
Porque você vai pro teu lar para ser acolhido, você não quer chegar no teu lar para tomar porrada o tempo inteiro. Aí você fica esticando, né, para voltar para casa. Aí começa aquela historinha, né? Ah, foi lá no boteco, tomar uma beer night, uns belisquete, no começo é assim, aí depois começa a ter mais constância, isso vai se tornando um hábito, daqui a pouco o cara, ou a cara tá lá enchendo a cara mesmo, porque, puta, voltar para casa é uma tortura, e as coisas acabam se enveredando por caminhos muito desagradáveis. Ah, então como é que eu posso fazer para resolver o meu problema? Olha, gente, cada um é cada um, tá? Cada caso é um caso e é individualizado. Cada caso é individualizado. Tá, tem um relacionamento que tá enroscado, procura ajuda, procura uma psicoterapia, por exemplo, tá? Eu não tô desmerecendo os líderes aí religiosos, não tô desmerecendo nada disso. Muitas vezes eles fazem aconselhamentos muito bons mesmo. Mas se você não está conseguindo resolver, chama teu companheiro, tua companheira e tome uma atitude. Vamos buscar ajuda. Agora, se você chegou à conclusão que você não quer mais, ok, então cada um segue seu canto. Se você repetir esse padrão em outros relacionamentos, uma outra pessoa acontece a mesma coisa, ou bem parecido. Aí você arruma outro companheiro, tua companheira, acontece a mesma coisa. A questão está no outro ou está em você? Se a questão está em você, vai cuidar de você. É para isso que existem as terapias, gente. Ou vocês acham que os terapeutas estudam tantos anos a troco de nada? Justamente para isso, para estar aí. É uma ferramenta maravilhosa que há 200 anos, 150 anos atrás, não era disponível para as pessoas. Então, nós trazemos no nosso sistema situações de sobrevivência do nosso próprio sistema, tá? Para conseguir manter os relacionamentos. Então, não é porque você casou, você está preso nessa relação até que a morte os separe, porque às vezes a morte está na própria doença da pessoa. A pessoa não se permite se separar, ela está infeliz, ela não se permite separar por dogmas religiosos, ela acaba contraindo uma doença grave, um câncer e morre. Por quê? Porque ela queria ter se separado e não pôde. Não se permitiu porque aquele dogma não permitia. Você casou para o resto da vida. Só vai poder separar quando morrer. Então ela morre e resolveu o problema. Ela vai encarnar de novo, vai nascer de novo e ela vai viver outras experiências. Mas, poxa, gente, precisa chegar nisso? Precisa você adoecer para você tomar uma atitude na tua vida e transformar a tua própria vida num lar? Você vai continuar morando só em casas, né? Então, pessoal, isso é algo muito importante a ser olhado. Faça essa pergunta para você. Eu tenho uma casa ou eu tenho um lar? O que eu construí para mim? O que eu quero para mim? O que eu quero para dar continuidade? E assim, gente, assim, você vai amadurecendo. Você vai se tornando adulto. Garanto para você que ser adulto não é ruim não, viu? É bom. Porque o adulto, ele se permite transitar sem culpa e não fica fixado e nem identificado em nenhum desses papéis. Né? Mas para isso precisa o quê? Trabalho interno. Se propor e fazer. Né? Eu agradeço a participação aí dos ouvintes e do pessoal que segue as lives, né? E que também segue no canal do YouTube. Lembrando que meu canal no YouTube é Nirley Crespi, com Y. Todos os programas vão sendo editados e vão lá pro canal. Então, 2 dias depois que a gente termina a live, esse programa vai para lá, tá? Então, gente, sempre que vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa, vocês podem assistir novamente. Entrem no canal, se inscreva no canal,
dá um likezinho lá, tá bom? Compartilha, gente, porque esse é um conhecimento que está sendo oferecido aí, né? Que normalmente seria oferecido durante muitas sessões terapêuticas, porque a gente precisa esperar o ritmo de cada um, né? E tá aí sendo oferecido para vocês como compartilhamento que eu divido aí em agradecimento ao universo, tá bom? Então, a gente tem uma ótima semana. Nós vamos nos encontrar na próxima semana. E se você tiver alguma dúvida, manda aí pro WhatsApp 11 99 287 5875, tá? E a gente vai se encontrando aí no próximo programa. Tenha uma ótima semana. Namastê.